que são os principais acionistas da Petrobras. O restante, 63,4%, vai para acionistas privados, mais ou menos metade disso são investidores que estão fora do Brasil. Vamos ver então o que vai acontecer com o resultado da Petrobras e como isso vai acabar influenciando a política de preços da empresa e a gestão da empresa nos próximos trimestres e nos próximos 3 anos e meio. Bom, agora vamos para a temporada de resultados, né? Já que durante essas últimas semanas temos vários resultados e hoje aí temos alguns bem significativos que estão ali entre as principais quedas e altas, principalmente quedas ali quando o resultado não vem dentro do esperado ou vem muito negativo. E uma dessas é o Iguatemi, né? O Iguatemi teve um lucro líquido de 73,3 milhões de reais no segundo trimestre de 2023, revertendo o prejuízo do segundo trimestre de 2022, o EBITDA subiu 17,3%, totalizando 195,5 milhões de reais. As vendas nos shoppings Iguatemi atingiram 4,6 bilhões de reais, crescendo 8% na comparação anual, e as vendas das mesmas lojas aumentaram 6,5%, os aluguéis crescem 10,5%. A taxa de ocupação média é de 92,4%, inadimplência líquida baixa, recorde de novos contratos assinados. Iguatemi caindo hoje 0,35%, papel R$ 2,35 após a divulgação de seus resultados. É isso aí, Isa. Então vamos para um rápido intervalo agora e já voltamos com nossos convidados de hoje. Não saia daí, 2 minutinhos e voltamos já já. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O movimento nacional pela vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor.
E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora, nesse momento, 4 horas e 22 minutos desta quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. Nesse momento a Bolsa continua caindo, mas mais próxima do 0 a 0, agora cai 0,17%, 19,44 bilhões de reais. É o volume financeiro e 119.629 pontos é o andamento do Ibovespa. A Cielo cai 8,09%, a Local Web 4,32%, a Companhia Siderúrgica Nacional é a terceira pior do dia, perde 2,70%. A melhor do dia, a Cogna, 3,92%, a JBS sobe 2,79% e a Cyrela, 2,81%. O dólar também, vamos dar uma olhada como é que está o dólar nesta quarta-feira, voltou a subir o dólar nesse momento, dólar que sobe 0,36%, R$ 4,81. Petrobras cai 0,72%, R$ 30,38, e a Vale cai 1,67%, R$ 67,06. E vamos aproveitar então para chamar o nosso primeiro convidado de hoje, o Caio Augusto, economista do Terraço Econômico. Muito boa tarde, Caio. É um prazer tê-lo de volta aqui no Closing da BMC. Boa tarde, pessoal, todo mundo que nos acompanha aqui na BMC News. Caio, e esse Copom, então, hoje é dia de muita expectativa no mercado, todo mundo aguardando uma queda. Tem gente que aposta em 0,25, tem outros apostam em 0,50, tem gente que aposta que não vai cair. Qual a sua previsão, se podemos fazer previsões, e qual a sua expectativa para a reação da economia brasileira com esse corte eventual de juros por parte do Banco Central? Em primeiro lugar, o que a gente pode observar é que as previsões são bastante próximas. Eu estava dando uma olhada agora há pouco no site da B3, na opção de Copom, e por uma ligeira vantagem, o mercado precifica uma queda de 50 basis points, mas uma ligeira vantagem mesmo, né? 52% das pessoas que compraram essa opção e 44% acreditam numa queda de 0,25%. Acredito que, como esse Banco Central leva em consideração sempre deixar bem claro a prudência de não tomar decisões mais elevadas e mais rápidas em função de coisas que ainda estão em aberto, para traduzir bastante do economês para o português. Como o Banco Central já deixou bastante claro de que ele precisa ver sinalizações bastante diretas em termos fiscais, e o arcabouço fiscal está sendo votado, e outras pressões altistas que ainda chamam a atenção precisam ser mais bem desenvolvidas, de fato, acredito que esse corte inicial deva ser de 25 basis points. Em todo caso, seja um espaço para 50 basis points ou para 75 basis points, essas outras duas possibilidades elas podem acontecer, dado que, verificando exatamente o que o próprio Banco Central sinaliza, estar de olho, estar vigilante nas próprias atas e comunicados, as pressões altistas que existem, domesticamente, elas praticamente inexistem, elas são muito pequenas, pode ter aí uma certa discussão, mas o governo pode ser muito leniente com as regras do novo arcabouço e tudo mais, mas o novo arcabouço é de 2024 em diante, a gente ainda não sabe como que ele vai parar de pé, os 150 bilhões e tudo mais, mas esse ano é teto de gastos estendido pela PEC de transição, do final do ano passado. E se a gente for olhar para a economia real, ela já está desacelerando. Isso é uma coisa que eu tenho pontuado muito. Muito provavelmente essas quedas, talvez não se inicie hoje, talvez realmente venham 25 basis points, embora pessoalmente eu acredito que seja possível vir 50, e uma visão ainda mais pessoal minha diz que poderia vir até 75 basis points, para indicar de fato que o trabalho dos juros foi feito, que é internacionalmente reconhecido. Mas se a gente for olhar para a economia real, já existe um intervalo considerável em termos de desaceleração gerada.
Claro, se a gente olhar especificamente para a inflação dos serviços, ela ainda continua em 12 meses consideravelmente acima da meta. Dados de 12 meses até junho, 6,2%. A meta sendo 3,25%, quer dizer, está bastante acima. Mas se você for olhar o agregado dos setores, tirando o que a gente teve de muito positivo de surpresa no agro, né, 21% no primeiro trimestre, o próprio IBC-BR de maio, que é o mais recente, ele já mostra que a economia já está desacelerando. Esperava-se uma queda nesse agregado do IBC-BR de maio de 0,2% e veio uma queda de 2%. E querendo ou não, sempre importante pontuar, com exceção ao agro, que teve uma safra extraordinariamente positiva, ao preço de algumas outras commodities metálicas também indo muito bem lá fora, de maneira um pouco mais sustentada, tanto indústria quanto comércio e serviços já estavam patinando pelo menos desde o terceiro trimestre do ano passado. Né? A taxa de juros chegou a 13,75 no meio do ano passado, mas durante essa alta ela já acabou gerando desaquecimento de diversos pontos da economia. Então, assim, que há espaço para queda, há, mas mais importante do que essa queda que vai ser colocada agora é como o Banco Central vai sinalizar as próximas movimentações, que todas devem ser de queda, mas como ele vai sinalizar, porque esse pace é o que vai realmente fazer a diferença. Agora, Caio, a gente falou agora há pouco sobre a decisão, né, de Gabriel Galípolo sobre a estreia dele, né, nessa reunião do Copom, a forma como ele vai votar pode até gerar reações no mercado. Como é que você está enxergando essa participação de Galípolo, essa sua estreia, agora sua participação aí na decisão da taxa de juros, né, principalmente se houver uma divergência muito grande em relação ao voto dos demais diretores, né, até porque ele tem uma especulação de que pode ser o sucessor de Campos Neto. Como é que você enxerga aí não só a decisão da taxa, né, mas também a reunião, né, como vai ser o voto de cada um? Olha, em se tratando do fato dele ter entrado justamente como diretor de política monetária, acredito que essa primeira reunião, talvez ela não vai conseguir passar uma mensagem completa, mas ela vai passar o primeiro passo, né, a primeira grande sinalização do Galípolo como diretor do Banco Central, para que a gente fique um pouco mais a par das decisões dele serem tomadas de modo mais técnico ou de modo mais político. Como foi bastante sinalizado, de fato, ele ter tido ou não experiências anteriores de mercado não necessariamente significa que ele teria a maior expertise possível ou ele ter tido experiência ou não na parte da academia. Não é bem esse o ponto. Mas, assim, dado que o Banco Central observa uma grande quantidade de fatores, né, se eles estão acelerando, se eles estão desacelerando, se eles oferecem pressão, se eles não oferecem pressão, é uma chance dele se posicionar de maneira mais técnica ou mais política. Inclusive, até um ponto que é interessante, eu estava vendo um post no Twitter do Tony Volpon, que é ex-diretor do Banco Central, e ele pontuou algumas coisas que eu achei muito interessantes. Dentre elas, o seguinte ponto: esse corte, que muito provavelmente vamos observar o anúncio agora em breve, daqui a pouquinho, ele per se, ele não significa tanta coisa assim, porque, primeiro ponto, que existe um grande delay, né, decisões de política monetária, esse corte, todos os cortes foram feitos agora, eles vão ser sentidos no ano que vem, e muito provavelmente no segundo semestre do ano que vem, mas mais importante do que isso é observar, em termos técnicos, isso muito provavelmente vai ficar mais explicitado no comunicado, na ata, perdão, do que no próprio comunicado. O mais importante vai ser a gente verificar como a diretoria atual de política monetária vai se posicionar perante os juros. Porque, na verdade, se vai cair 25 basis points, ou 50, ou 75, qual será o voto? Será uma indicação. Mas, ao longo do tempo, o que a gente precisa ver o que o Banco Central, com mais membros indicados pelo atual governo, vê para o juro neutro, por exemplo, aquele que nem estimula nem desaquece a economia. Que tipo de peso que o Banco Central, com a sua nova diretoria, a diretoria que vai sendo trocada aí ao longo do tempo, como que o Banco Central verifica que a ação dos juros deveria se posicionar sobre o avanço de pressões ou redução de pressões em diversos setores da economia?
Que tipo de peso o Banco Central, com a diretoria que vai sendo alterada, vai dar para expectativas futuras, que essa também é uma grande crítica que é feita por algumas partes do mercado, ou até, na verdade, é uma crítica um pouco mais política, né? Nem tanto mercadológica, em relação à atual gestão do Banco Central, né? Olha, está focando muito nas expectativas de inflação e não está observando entregas que estão sendo encaminhadas no momento presente e tudo mais. Qual vai ser o peso? Vai ser mais no curto prazo, entregas que, independente delas terem sustentabilidade ou não, como eu acabei de dizer, no arcabouço fiscal tem 150 bilhões para ele parar de pé. A gente ainda não sabe exatamente como é que isso vai funcionar. A gente vai descobrir agora no segundo semestre, segundo o que a equipe econômica tem anunciado. Ou vai dar um foco maior em pode ser que o governo não cumpra a regra que ele está colocando agora, e ele vai gastar para caramba, isso vai pressionar a inflação, então a gente não pode abaixar os juros. Esse tipo de ajuste fino que a gente vai descobrir nas próximas decisões, ele faz toda a diferença, principalmente por esse ponto que você bem colocou, que há uma especulação muito grande de que ele acabe virando o presidente do Banco Central quando sair o Roberto Campos Neto. Pois é, né? Só queria pegar o gancho que você falou do arcabouço fiscal. Hoje de manhã eu estava lendo uma pesquisa feita por um professor da FGV, estava até procurando aqui se eu achava. Ele indica que no ano que vem, esse ano vamos fechar com um déficit primário de 115 bilhões. E no ano que vem, 130 bilhões de reais serão necessários para zerar o déficit. O governo insiste com essa ideia. Aparentemente, Haddad já está começando a admitir que não será possível terminar o ano que vem empatados, né, no 0-0 no déficit, quiçá no superávit como era no passado. Qual que é a sua expectativa? Estamos indo em direção de um rombo nas contas públicas ou ainda há esperança que possa se encontrar, quiçá pela reforma tributária, todo esse dinheiro para cobrir esse rombo? Eu sou bastante cético em relação ao fato de que seja possível zerar esse déficit primário no ano que vem. De fato, não é possível cravar. O Haddad tem dado várias entrevistas em diversos lugares no qual ele fala vou citar algumas frases que eu já ouvi dele em algumas entrevistas. Temos aí algumas medidas, 100 medidas, alguma coisa do tipo, que podem tornar a máquina do Estado capaz de arrecadar de uma maneira mais sustentável, que vá trazer essa transparência de que o arcabouço fiscal vai parar de pé. De fato, ok, beleza, dado esse primeiro semestre, em termos de poder de articulação de casas legislativas, a gente viu que, de fato, é bastante positivo, né? Entregaram aí esses primeiros dois avanços, ainda tem Senado e tudo, mas foi bastante relevante que isso passasse no primeiro semestre. Mas eu acredito que muitos pontos estão sendo observados de uma maneira muito otimista, e isso é muito danoso. Em primeiro lugar, porque a situação atual, a conjuntura na qual o Brasil se encontra, que inclusive vale ressaltar, já em junho a gente já está em déficit primário de 42,5 bilhões de reais, o que é bem diferente do que a gente estava um ano atrás, por exemplo. A conjuntura do Brasil ela é muito levada ao longo do tempo, ao longo das décadas, pela situação internacional das commodities, que agora, se a gente for bem observar, né, até tem toda essa questão, como que a Petrobras vai lidar com o petróleo subindo, a defasagem de preço e tudo mais. As commodities, elas ainda estão dando uma certa sustentabilidade. Até se a gente for olhar num comparativo de índice agregado de commodities, do pré-pandemia para cá, já tirando todos os efeitos, no meio da pandemia caiu muito e depois subiu bastante. A gente está cerca de 25%, 26% acima dos níveis pré-pandemia, se a gente for olhar os agregados de commodities. Então, quer dizer, para o Brasil, de uma maneira mais sustentada, isso é um cenário positivo. Agora, por outro lado, o que a gente precisa ficar de olho é que o aumento das despesas também está sendo sustentado. Por um lado, de fato, é importante pontuar algumas reposições do que não estava sendo cumprido em termos de funções de Estado, de fiscalização de alguns ministérios e tudo mais, de diversos pontos, até aí tudo bem. Mas, por outro lado, o governo vai, como todo governo no Brasil, diante de uma conjuntura positiva, que seria esse lado das commodities,
Por outro lado, o governo tende a esquecer da resolução de grandes problemas, leia-se aqui o estrutural dos gastos, uma reforma administrativa, qualquer coisa do tipo, e imaginar que aquelas receitas que entraram a mais são permanentes, que elas nunca mais, a gente nunca mais vai passar por uma situação desafiadora. Basta olhar, por exemplo, o fato de que a nossa balança comercial hoje, ela vem batendo diversos recordes. Isso para qualquer governo, não é só para o atual. O atual tem um perfil um pouco mais de aumento de gastos que o anterior, mas qualquer que seja o governo, toda vez que você olha que as receitas estão aumentando de maneira surpreendente, no caso, né, pela balança comercial tem tido surpresas positivas ultimamente, você tende a esquecer que você tem grandes problemas para lidar e tende a ficar cada vez mais criativo. E mesmo que essas ideias de criatividade não durem tanto, né? O programa lá para trocar carros custou R$1,5 bilhão. Se vai sair algum outro programa para a linha branca, eu não sei, mas que custe R$1, R$2 bilhões. Mesmo que essas ideias não custem tanto, você começa a bater cabeça dentro do próprio objetivo. Porque uma outra coisa que o Haddad também tem falado muito a ideia desse governo é atacar o custo de subsídios tributários, que é coisa da ordem de 4% a 5% do PIB, e reduzindo isso, deixar o Estado mais atuante em áreas que ele precisaria atuar. Até aí tudo bem, né? Como diz, papel aceita tudo, é uma ideia realmente muito interessante. Capacidade de articulação legislativa a gente viu até agora que tem. Agora, a gente precisa começar a ver os números de maneira mais palpável, porque, sinceramente, quando eu olho a expectativa de arrecadação só com legalização de sites online de apostas, R$15 bilhões, isso não faz o menor sentido. Se todos os sites, são cerca de 500 sites, se eu não estou enganado, que atuam no Brasil, se legalizarem, ainda assim você vai ter um ano com taxa de licença, 1/3 disso. Então, assim, precisa ter mais pé no chão e mais foco, a meu ver, em como é que você vai controlar o lado das despesas, que no final das contas é a única coisa que realmente o governo controla. Todos os outros aspectos são conjunturais, mesmo que mais sustentados ou menos sustentados, mas são conjunturais. Dependem muito de commodities, que é um negócio que a gente não controla. Depende da nossa produtividade, isso pura e simplesmente. O governo poderia focar, a equipe econômica poderia focar um pouco mais em arrumar a casa e no controle das despesas, que tem aumentado bastante em termos reais e vão aumentar bastante em termos reais em 2024, do que necessariamente contar com várias receitas que, de novo, eu sou bastante cético que elas aconteçam na magnitude que elas estão sendo esperadas pela equipe econômica hoje. Caio, queria... até onde vai, até onde pode ir a alta dos FIIs com o corte na Selic? O potencial pode ser maior do que do Ibov? A alta do que... Eu só não entendi o último termo. Dos FIIs. Sim. Até onde pode ir a alta dos FIIs? Na verdade, são dois os efeitos. O primeiro efeito é o do que se espera para essa continuidade de cortes ao longo da curva. Importante a gente primeiro pontuar, a presidência do Roberto Campos Neto ela vai até o final do ano que vem, então quer dizer, a toada que for sinalizada nessas primeiras 2, 3 reuniões em que a gente tiver corte, vão sinalizar o que deve acontecer no próximo ano. Se vai terminar, se o Roberto Campos Neto termina o mandato dele a 9%, mais ou menos como a curva de juros do mercado está esperando, esse é o primeiro efeito. E o segundo efeito é como os investimentos vão começar a sair da renda fixa, sair da dívida pública, né, desintocar uma quantidade imensa de dinheiro que está ali com esse rendimento, né, de 1% ao mês sem fazer absolutamente nada, e como é que eles vão parar em outros investimentos produtivos. No caso, isso pode acabar impactando os FIIs, mas também acaba impactando, por exemplo, o varejo, acaba impactando outros setores em que o custo do capital impacta muito. Quando você fala em termos das pessoas consumirem uma ponta e das empresas fazerem investimentos em outra. Nesse caso especificamente dos FIIs, eu acredito que ainda há, sim, um espaço para ampliação disso, mas vai depender mais, não necessariamente deste corte agora,
mas do que vai acontecer em termos de cortes até o final do ano e de como a situação conjuntural do país vai permitir, e não só do país, né? Tem cenário internacional, se vai ter crise lá fora, né? Que o pessoal fala, vai adiando, mas em algum momento chega a realidade, esses dados podem bater de maneira mais complicada e a gente acaba sendo prejudicado diretamente por esse contexto de conjunturas de commodities, por exemplo. Mas caso haja continuidade dessa sustentação de queda de inflação que a gente tem verificado, né, saiu aí de 11% agora em 12 meses, está abaixo de 4%, deve ter uma subida agora, mas dificilmente vai terminar o ano acima de 5%, por exemplo, que é um negócio extraordinário. Com essa continuidade, a continuidade das quedas de juros deve seguir adiante e isso acaba liberando, por assim dizer, né, com muitas aspas aqui para o pessoal não ficar bravo, acaba liberando muitos recursos que ficaram concentrados na dívida a caminharem para setores mais produtivos. O único ponto que eu sou um pouco resistente em acreditar que o limite de alta, tanto para FIIs quanto para ações e demais investimentos produtivos da economia real com proxies no mercado, tenda a crescer muito mais do que está sendo esperado, a minha única resistência está no seguinte ponto. A queda ela pode ser sustentada, ela pode acontecer de maneira até mais rápida do que o mercado está prevendo. Porém, dado que a gente ainda precisa de algumas confirmações mais estruturais em termos de despesa, em termos de arrecadação, muito provavelmente, quando esse ciclo de juros acabar, e olha que coisa doida, né? A gente está falando antes da primeira reunião, quando começa a ter o primeiro corte, mas enfim, quando esse ciclo de juros acabar, provavelmente lá no segundo semestre do ano que vem, caminhando aí para o quarto trimestre do ano que vem, muito provavelmente o juro vai estar acima do que todos nós gostaríamos, ainda em um terreno bastante restritivo, esperando que estruturalmente consiga cair. Porque esse jogo do estrutural é o que realmente vai fazer a diferença para os mercados. Quanto mais a Selic estiver acima desse juro estrutural, o juro estrutural do Brasil está entre 7,5% e 8,5%. Quanto mais a Selic estiver acima disso, isso significa que vai valer mais a pena que todo mundo se posicione em outros mercados mais associados à dívida, mais associados aos juros. Mas, tendo essa tendência, primeiramente, nesses próximos aí 18 meses, até o final do ano que vem, e em termos mais longos, se tiver condição estrutural de que esse juro fique mais baixo, aí sim, há uma tendência de fato de alta para itens que tenham risco mais acoplado, sejam FIIs ou sejam ações, mas essa tendência é, a meu ver, um pouco mais limitada do que se imagina por esse ponto. A taxa Selic vai cair, mas ela deve cair e ainda ficar no território restritivo até o final do ano que vem, pelo menos. Caio, última pergunta, temos mais 5 minutinhos, mas eu queria te perguntar, falando de taxa mais baixa estruturalmente, mas também riscos de volta da inflação, com o governo querendo gastar sem parar e também injetar crédito na economia. O governo, segundo uma entrevista concedida hoje pelo secretário especial de reformas econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto, ele disse que o governo está de olho nos fundos de previdência para fornecer empréstimo mais barato que o consignado. Ou seja, o governo quer utilizar R$1 trilhão da Previdência, né, para fornecer um crédito com garantia de cota de fundos abertos. O que você acha? Esse tipo de medidas extemporâneas, assim, utilizando fundos de previdência para fornecer crédito, são um problema para a economia brasileira manter uma estabilidade macroeconômica? Porque, de fato, mais uma vez, tentar injetar dinheiro na economia, criando outros problemas que virão, mas principalmente criando inflação. Isso poderia afetar o andamento dos juros também nas próximas reuniões do cupom? Na verdade, o que eu acredito sinceramente é que esse é mais um dos tantos pontos que sinalizam como o governo Lula III enxerga diversos cenários com uma proximidade muito grande do que enxergava o governo Lula I. E por que eu estou querendo dizer isso? É claro que o crédito se expandindo, ele pode trazer crescimento, porque permite que as pessoas consumam mais. Daí, por exemplo, que a gente tem
uma ideia que foi lá no começo do Lula 3, no começo do Lula 1, perdão, o consignado. O consignado nada mais é, olha, você tem um salário, então vamos usar como garantia, vou colocar muitas aspas aqui, vamos utilizar como garantia do pagamento desse empréstimo o seu salário. Em virtude disso, você consegue ter um juro mais baixo. Tanto é que consignado é o juro mais baixo que existe no país até hoje. Agora, uma coisa é você deixar a condição de pagamento atrelada a um salário de uma maneira bastante específica e direta, né, o salário que a pessoa recebe, seja ela da iniciativa privada ou do serviço público, e outra coisa muito mais aberta é você pegar, ainda que sejam fundos de previdência, né? Fundo de previdência não é aquele que as pessoas vão ter o objetivo de aportar e sacar recursos com muita facilidade. Geralmente, fundo de previdência, tal qual, por exemplo, o Tesouro, Renda Mais e tudo mais, é o tipo de coisa que você vai aportando, você deixa um volume muito grande de diversas pessoas rendendo por muito tempo para que remunerem essas pessoas daqui a algumas décadas. Ainda que isso possa ser utilizado como garantia, é um pouco mais difuso, e por difuso eu quero dizer, talvez não traga tanto efeito quanto, por exemplo, trouxe o consignado, porque você não consegue ligar esse tipo de garantia a cada pessoa individualmente. Por exemplo, trazendo bastante para o português, uma coisa eu, Caio, tenho aqui o salário tal de tantos R$1.000 e eu entro ali no consignado, mostro ali meu contra-cheque e o banco fala, não, beleza, dado que você está recebendo isso, tem uma certa estabilidade, eu posso te conceder tanto a tanto de juros. Ok. Agora, como que você vai fazer para colocar, mesmo que a pessoa esteja naquele fundo de previdência, você vai linkar ao que a pessoa já deixou, já contribuiu para aquele fundo de previdência durante alguns anos, ou você vai pegar todo o fundo de previdência e tentar fazer uma média ponderada, uma média não ponderada, uma média simples pelo número de pessoas que está ali. Então, assim, sinceramente, parece, como bastante dizem aqui no interior, parece aquele tipo de coisa que sai mais caro o molho do que o peixe, porque você está pensando numa solução muito estruturada para tentar ampliar o crédito, só que em termos de efeito relevante para cada pessoa que tiver acesso a esse crédito, você não vai ter tanto efeito assim. O que é diferente, por exemplo, do marco de garantias, que aí você já torna as garantias para o empréstimo linkadas a ativos que estão muito próximos da pessoa, que estão no CPF da pessoa. E você, de fato, você consegue ter outros meios, você facilita tanto para a pessoa que quer pegar mais crédito, quanto para a pessoa, para as instituições financeiras que têm interesse em emprestar, mas não conseguem ter tantas garantias, né? Você diminui, você aumenta a liquidez, é interessante. Agora, você pegar um fundo gigantesco, é uma ideia, de fato, o governo pode colocar isso daí na praça, mas é uma ideia que, a meu ver, olhando assim por cima, a ver o que teria de mais detalhes a respeito disso, mas é uma ideia que, olhando de uma maneira inicial, ela parece ser uma grande ideia para ter uma diferença ínfima. Sabe? O consignado é 1,95. Mas se você pegar esse daqui que está linkado ao fundo de previdência, vai ser 1,90. No final das contas, gente, capitalizou, no final do dia vai ser praticamente a mesma coisa. A depender do desenho, mas olhando assim por cima, não parece que vai ser algo muito relevante, não. Nem desestrutura a economia, nem serve para ter uma explosão de crédito, como foi, por exemplo, o caso do consignado, a meu ver. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer. E eu agradeço muitíssimo o Caio Augusto, economista do Terraço Econômico, por ter estado conosco hoje aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Caio. Sempre um prazer tê-lo conosco. Opa, eu que agradeço. Como sempre digo, precisando, só chamar. Muito obrigado. E vamos para mais um rápido intervalo. Gente, nesse momento, 4 horas e 51 minutos, 9 minutos ainda de negociação no Bovespa. Depois começa o aftermarket. E a Bolsa de Valores de São Paulo está prestes a fechar em queda de 0,38%. A Cielo, a pior do dia, menos 8,94%. O Local Web, menos 5,13%. E Companhia Siderúrgica Nacional, menos 2,92%. Cogna sobe 4,22%. Cirela 2,68% e JBS agora 2,52%. 2 minutinhos de intervalo, não saia daí porque voltamos já já com mais convidados aqui no Closing da BMC.
o que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora, nesse momento, 4h54, essa quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. Ibovespa está prestes a fechar o segundo dia do mês de agosto, com mais uma queda após aquela de ontem. Nesse momento, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo perde 0,43%, 119.622 pontos. A Cielo é a pior do dia. E para entender o que está acontecendo no mercado brasileiro e a expectativa no mercado para a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, eu chamo nosso segundo convidado de hoje, o Ricardo Schweitzer, analista. Muito bem-vindo, Ricardo, é um prazer revê-lo e dessa vez aqui no closing da BMC. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E que desafio gigantesco que você quer de minha parte, né? Que é entender o que acontece com o mercado. Mas faremos absolutamente o que for possível, sempre com a ressalva de que, se eu não souber, eu simplesmente vou dizer que não sei. Perfeito, então já está firme, forte e claro a mensagem. Vamos lá, vamos tentar entender um pouco melhor então o que está acontecendo, Ricardo, porque todo mundo aguardando, daqui uma hora vai sair a decisão do Copom. Primeiramente, qual a sua expectativa? Vamos fazer uma pesquisa de opinião aqui entre nossos convidados. Corta 0,25, corta 0,50, não corta, corta 0,75. E o que você aguarda até o final do ano e como o mercado vai reagir a esse corte nos próximos pregões? A minha expectativa base é de um corte de 0,25, tá? Embora eu pense que não deva ser descartada a possibilidade do 0,50. A partir do que a gente viu nas atas, né, principalmente da última reunião, ficou bastante claro que, muito embora as decisões até aqui tenham sido de manutenção da taxa, essa posição ela sempre esteve longe de ser consensual dentro do comitê, né, com determinados membros já há algum tempo defendendo sinalizações mais fortes com relação a
com relação à flexibilização da política monetária. Aí a gente teve, obviamente, mudanças na composição do Copom, agora muito recentemente, e isso pode trazer alguma mudança nesse balanço de forças, de forma que as vozes que até então propunham uma abordagem mais parcimoniosa, principalmente por conta do comportamento de núcleos de inflação, talvez percam força e a gente tenha espaço para a realização dos cortes em diferentes magnitudes. Eu sou da ideia de que o corte de 0,25 ele meio que está contratado, tá? E que mesmo um corte de 50 pontos base, ele ainda estaria dentro da expectativa do mercado. Eu acho que um movimento superior a isso, né, ou seja, um corte de 75 pontos base, aí a gente já entraria no campo da surpresa, né, e não parece ser o cenário com o qual se trabalha a princípio. Com relação a perspectivas para o restante do ano, eu acho que a gente pode sim trabalhar com um cenário aí de uma Selic chegando aí. A gente está falando de talvez um corte da ordem de talvez uns 200 pontos base no total até o final do ano, ou seja, a gente iria para 12 alguma coisa. E eu acho que vai existir uma grande discussão ao longo das próximas reuniões, principalmente com base na ata que sair desta reunião que se conclui hoje, com relação a ritmo, né, com relação à velocidade desse ajuste. O mercado parece já estar relativamente contratado, que a gente vai ter cortes dessa magnitude, e as surpresas que a gente pode ter, elas de fato são marginais. Com relação ao comportamento da curva de juros perante as próximas sinalizações de política monetária, eu acho que a gente já viu ali uma queima relevante de prêmios, tanto no horizonte curto quanto no médio da curva, né? E as questões relacionadas à ponta longa da curva de juros, elas acabam respondendo muito mais a questão de política fiscal. Então ali a discussão acaba sendo realmente com relação a arcabouço fiscal, com relação à aprovação de reforma tributária, né? Não acho que tem impactos tão significativos, né, no curto prazo. Ou colocando de outra forma, o que eu acho que está em jogo com relação às discussões de política monetária é a chamada inclinação da curva de juros, né? Ou seja, o quanto os juros de curto prazo eles podem ceder, né, mediante uma manutenção de níveis um pouquinho mais elevados dos juros de longo, que respondem mais a questões de natureza fiscal. E agora, até onde pode ir a alta dos fundos, falando de fundos aí com corte na Selic? Desculpa, como assim a alta dos fundos? Eu não entendi a pergunta. Com essa alta, né, o futuro da taxa básica de juros, né, atualmente 3,75, o corte do indicador é visto até como um gatilho aí para destravar algum valor dos FIIs, né? Mas eu queria saber... os fundos imobiliários, entendi. Sim, não, agora entendi. À medida que você tenha uma retração adicional, né, das taxas de curto e de médio prazo, isso aí traz algum fôlego adicional para a avaliação tanto de instrumentos de renda fixa quanto de fundos imobiliários que, de certa forma, se comportam quase, né, como instrumentos de renda fixa. Então, sim, você tem espaço para valorização adicional na hipótese de as decisões de política monetária se mostrarem numa direção tal que mexa com o conjunto de expectativas de mercado que está implícito na curva de juros hoje. Agora, Ricardo, falando de instrumentos de investimentos, né, de veículos de investimentos, renda fixa e renda variável, nos últimos meses, né, desde que o Banco Central começou essa alta dos juros, lembramos, há mais de um ano atrás, né, se não me engano, em fevereiro de 22, o Banco Central do Brasil começou essa alta, e foi o primeiro Banco Central do mundo, né, de um país grande a começar essa alta. Os outros bancos centrais chegaram quase um ano depois, então, tanto que estão sofrendo ainda as consequências, mas agora que os juros vão começar a diminuir, veremos uma inversão de tendência em relação ao que vimos até agora, com investidor pessoa física fugindo para a renda fixa,
maciçamente, você acha que teremos uma volta para a renda variável na mesma magnitude? Ou, já que os juros permanecerão por volta de 12% ao ano, teremos ainda uma atratividade importante para a renda fixa? Porque, afinal, existe alguma ação na Bolsa que tem uma taxa interna de retorno superior a 12% ou ainda a renda variável está ganhando? Não, a gente tem uma série de empresas que têm taxas internas de retorno que são superiores a isso, tá? Quando a gente olha principalmente para a rentabilidade do negócio, quando a gente vai para a rentabilidade do equity, né, a gente tem hoje muitas empresas que acabam sendo impactadas pelas despesas financeiras, que vão exatamente se reduzir à medida que a gente tiver uma redução do CDI na esteira do corte da Selic. Então, sim, eu acho que tem um impacto significativo nos resultados de curto prazo, principalmente das empresas listadas que têm índices de alavancagem financeira um pouco mais elevados e tudo mais. Para trazer, assim, exemplos que vêm na cabeça, talvez o exemplo mais óbvio que vem na minha cabeça para isso aí é Simpar, que é uma empresa que, né, pela sua característica de holding e pela natureza dos negócios altamente capital intensivo, trabalha com uma alavancagem financeira historicamente mais alta do que a média do mercado e tem experimentado ao longo dos últimos trimestres resultados bastante deprimidos por conta do peso da despesa financeira. Eu acho que é um excelente exemplo de empresa que pode ser bastante favorecida por um movimento de queda estrutural dos juros no Brasil. Com relação à primeira parte da sua pergunta, que é a atratividade da bolsa versus a renda fixa para o investidor pessoa física, o que a gente vê historicamente é que mesmo em momentos que você tenha rentabilidades razoáveis, né, atrativas na renda fixa, o investidor pessoa física ele é bastante guiado pelo desempenho recente da Bolsa de Valores. Ou, em outras palavras, mesmo que você tenha uma Selic de 15%, 16%, 17% ao ano, o investidor ele é psicologicamente muito influenciado quando ele vê a Bolsa de Valores subindo 50% no ano. E isso se traduz em um ingresso de recursos, principalmente do investidor individual. Então, extrapolando um pouco a discussão da taxa de juros, ou seja, do retorno disponível na renda fixa, eu acho que à medida que nós seguirmos observando bom desempenho da Bolsa de Valores no curto prazo, isso deve favorecer o fluxo de investidor individual, sim. E só para complementar, depois, desculpa, Isa, vou roubar só um minutinho. Só para complementar essa questão dos fluxos de investimentos, vimos em junho, né, após 5 meses de modalidade de espera, os gringos também voltando a todo vapor na Bolsa brasileira. Você também acha que é algo que vai continuar nos próximos meses? Os gringos estão de olho no Brasil, esse fluxo de investimento de investidor estrangeiro vai aumentar, né? Vai dar um destaque maior para o Ibovespa, ele vai alavancar, vamos dizer assim, o Ibovespa, ou foi algo pontual que não deveria se repetir nos próximos meses, já que lá fora também os juros estão subindo a todo vapor? Extrapolando um pouquinho o movimento de julho para olhar uma tendência mais ampla do que a gente viu ao longo do primeiro semestre desse ano, a gente teve uma combinação de fatores, tá? Eu acho que, em parte, houve um maior interesse de investidores institucionais estrangeiros por alternativas de investimento em economias emergentes, tá? E aí a gente viu, principalmente com relação a fluxo, o comportamento do dólar favorecendo outras moedas, inclusive, que não somente o real. A gente teve, sei lá, peso chileno, peso mexicano, que também divisas que acabaram tendo comportamentos ao longo do primeiro semestre desse ano que sugerem um fluxo adicional de investimento estrangeiro destinado a esses países em busca de oportunidades, né? Dinheiro buscando rentabilidade. E eu acho que, paralelamente, a gente teve algumas melhoras de percepção em relação à conjuntura de Brasil, principalmente relacionados à definição de uma regra fiscal, uma espécie de suavização, digamos assim, do discurso do governo em relação a um discurso mais inflamado que predominava no começo do ano, que talvez afugentasse um pouco o investidor.
E mesmo assim, sinalizações de que talvez a gente tenha um desempenho econômico um pouco melhor à frente, à medida que as condições para a flexibilização da política monetária, que obviamente tem um efeito recessivo sobre a economia real, essas condições dadas permitam a flexibilização da política monetária, ou seja, redução de taxa de juros. Eu acho que tudo isso se traduz em um contexto que continua favorecendo, sim, a vinda de capital estrangeiro, mesmo em um cenário no qual o diferencial de taxa de juros praticado aqui e praticado lá fora começa a fechar, né, por conta dessa tendência de alta lá fora e essa tendência de queda, né, do juro doméstico aqui. Ricardo, com todo esse cenário econômico, né, com todos os ruídos, né, a gente tem ainda a votação do arcabouço fiscal, tem a questão da reforma tributária, tem algumas interferências, né, do governo em relação ao IPI da Petrobras, né, tem muito ruído aí na economia. Eu sei que você tem um olhar aí especial para small caps, né? Small caps podem ser interessantes aí para o investidor atual no momento, né? Ou aumentar, ou não é um caminho aí que aumenta o risco do investidor? Eu acho que quando a gente investe em small caps, a gente precisa ter em mente que, pela própria natureza, né, que a gente está falando de menor liquidez, de menor acompanhamento do mercado e tudo mais, você tem uma tendência de ter uma maior volatilidade. Tá? Existe uma escola, que é uma escola predominante, que associa volatilidade e risco, e existe uma outra escola, né, que é minoritária, né, a qual eu particularmente me alio, que entendem que risco e volatilidade são coisas diferentes. Quando eu olho para risco, eu tento entender o grau de incerteza em relação ao desempenho econômico futuro daquela empresa no mundo real, e não necessariamente o comportamento da sua ação na Bolsa de Valores. Eu acho que o cenário que está se desenhando em relação ao que é o passado recente para a maior parte das empresas, independentemente do seu tamanho, ele é muito mais benigno do que a gente teve até agora. E no universo das small caps, como eu mencionei, seja por questão de liquidez ou simplesmente por questão de acompanhamento, você tem um potencial muito maior de identificar assimetrias relevantes de preço e valor do que entre as empresas, né, mais consolidadas da Bolsa Brasileira. Então, eu sou da opinião de que investidores que tenham maior tolerância à volatilidade, eles podem encontrar, sim, entre as small caps, potenciais de retorno, inclusive, maiores do que entre as blue chips. Pois é, então, vamos falar um pouquinho de setores também, que você, como analista, com décadas, né, já de experiência no mercado, está olhando. O que você acha que vai se beneficiar mais dessa redução dos juros? O varejão, né, que é vamos dizer assim, a expectativa maior de que possa começar a vender mais e, portanto, também se beneficiar pelo apetite dos investidores na Bolsa, ou, por exemplo, bancos, por uma redução da inadimplência eventual, ou outros setores da economia real. Quais setores você está de olho que poderiam ganhar mais com essa eventual redução dos juros? Eu acho que olhando especificamente para setores, faz bastante sentido olhar para aqueles que têm uma maior sensibilidade à questão da alavancagem financeira. Tá? Você tem alguns setores que quase que é inerente ao modelo de negócios as empresas carregarem mais dívida, ou seja, operarem mais alavancados, né? Como é o caso, por exemplo, de transporte e infraestrutura. Eu volto, né, a mencionar tanto a Simpar, né, que é a holding do grupo, como mesmo as subsidiárias. Você tem ali a Movida, a JSL, a Vamos. Eu acho que são todos negócios que têm um potencial bastante grande de serem favorecidos por esse movimento de redução de juros. O que eu quero chamar a atenção aqui? Eu estou me referindo especificamente a teses dessa natureza e não necessariamente o varejo, porque aí você tem a flexibilização da política monetária, isso aí impacta em maior atividade econômica, que tem um benefício de emprego, que tem um benefício de renda disponível. Tipo assim, a cadeia de eventos que precisa ocorrer para a gente ter um benefício significativo no setor de varejo, ela é muito mais longa, tá? Do que, por exemplo, em casos como estes que eu acabei de mencionar, que o benefício meio que ocorre na veia, digamos assim.
Uma outra visão mais transversal, né, não especificamente focada em setores, mas que eu acho que também merece consideração, são empresas percebidas como teses de crescimento. Basicamente por quê? Porque quanto mais do valor da empresa você tem vindo do futuro, vindo de um futuro mais distante, né, maior é o impacto que você tem sobre os valuations dessas empresas quando você tem uma redução de taxa de juros, né? Roubando um conceito de renda fixa, a gente está falando de títulos que têm duration maior, né, e consequentemente eles são mais sensíveis a comportamento de taxa de juros. Mas para falar de outros setores, eu acho que sim, existem benefícios para varejo, embora eu acho que demore um pouco mais. Eu acho que existem benefícios para o setor bancário como um todo, por conta exatamente dos mesmos fatores que você já mencionou, Carlos. E eu mencionaria também, né, como potencial driver importante aí, as empresas do setor de bens de capital, por conta de uma potencial maior viabilidade da realização de investimentos. Então, pode ser favorável para empresas como Randon, como VEG, como Home, né, um cenário no qual você tenha empresas trabalhando com um custo de capital mais barato e, consequentemente, mais aptas a realizar investimentos. A gente está em temporada de balanços, aí tivemos resultados hoje de Iguatemi, Cielo, Vulcabras. Quais desses últimos resultados aí que chamam mais atenção? O que você tem a dizer dos resultados que saíram hoje? Eu confesso para vocês que eu tô um pouco transtornado, inclusive, com o número de resultados que foram divulgados ao longo dos últimos dias, né? Porque eu tenho o meu horizonte de cobertura, né, de empresas de dividendos, o meu horizonte de cobertura, meu universo de cobertura de empresas de small caps. Eu tenho visto algumas coisas bacanas, às vezes não necessariamente números como nós esperávamos. Tive uma surpresa negativa com Copasa, agora por conta do volume do PDV que eles acabaram divulgando. Por outro lado, a gente teve resultados muito bons em Marco Polo, Alper, que também é uma ação que eu acompanho, que pouca gente acompanha, acabou trazendo resultados muito positivos por conta de evoluções de natureza operacional, né? Mas esses nomes que você mencionou hoje, né, por exemplo, Cielo não está dentro do meu universo de cobertura, eu não acompanho Iguatemi também. Vulcabras eu tenho na minha watchlist, eu não tenho como recomendação, mas assim, eu sou obrigado a reconhecer que é impressionante a evolução operacional que a empresa vem conseguindo demonstrar ao longo dos últimos trimestres. Eu acho que denota de uma maneira muito clara que existe um trabalho, né, de eficiência operacional, de marcas e tudo mais, muito bem feito ali dentro nesse momento. Eu acho que realmente vale a pena ficar de olho. Perfeito, perfeito. Ricardo, muito obrigado por sua participação. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Prazer de vê-los. Com certeza, prazer nosso, e vamos voltar a comentar logo mais as notícias vindas do mercado financeiro. Muito obrigado, Ricardo Schweitzer, analista independente. Tchau. Foi um prazer tê-lo hoje aqui na BMC. E vamos voltando então ao nosso closing, nesse momento 5 horas e 15 minutos, Ibovespa acabou de fechar, encerrando em queda de 0,32%, 119.622 pontos. A Cielo foi a pior do dia, 9,15% de queda, Local Web menos 5,13% e Companhia Siderúrgica Nacional menos 2,92%. A melhor do dia, Cogna 3,31%, JBS 2,52% e a Cirela 2,47% de alta. O volume financeiro hoje foi de 19,44 bilhões de reais. Antes de passar a palavra para a Isa, para dar uma olhada nas notícias das bolsas internacionais, vamos dar uma olhada aqui, como fechou o dólar, né? Aqui no nosso profit da Nelógica, porque o dólar fechou, deixa eu pegar aqui, o profit aqui. O dólar voltou a fechar em alta, 0,38% aos R$ 4,81. Petrobras cai 0,42%, mas mantém os R$30, a Petro 4, R$30,47, a Vale cai 1,79%, R$66,98. Isa, bolsas lá fora e o petróleo, quanto influenciou o andamento da Petrobras hoje?
Bom, as bolsas internacionais, as principais bolsas dos Estados Unidos também já fecharam e os preços internacionais de petróleo têm dia e em amplas quedas, os preços recuaram fortemente, apesar dos estoques de petróleo terem despencado mais 17 milhões de barris nos Estados Unidos, é anúncio feito hoje. Os compradores ainda tentam compreender os rumos que o governo chinês vai dar para a economia, com um futuro ainda nebuloso ali, enquanto digerem o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos pela FIT. Bom, barril WTI fechou com queda de 2,31% aos $79,49 e o barril Brent com queda de 2,01% aos $83,20, que é a referência para a Petrobras. Agora temos as bolsas internacionais, o fechamento das principais bolsas lá de Nova York. Dow Jones fechou com queda de 0,98%. Nasdaq, bolsas de tecnologias com 2,17% de queda e SP 500 com queda de 1,38%. Perfeito. E agora vamos voltar a falar de resultados, porque a Cielo registrou um lucro líquido recorrente de 486 milhões de reais no segundo trimestre de 2023, um resultado alavancado pelo desempenho operacional robusto, com um novo avanço na margem EBITDA. O resultado representa um crescimento de 26,8% frente à mesma etapa do ano passado, levando em conta os itens não recorrentes envolvendo as operações de Cielo, Brasil e Cateno. A empresa apresentou um lucro consolidado de 708,5 milhões de reais, o maior patamar desde o quarto trimestre de 2018, uma alta de 11,5% frente ao mesmo período do ano anterior. Agora o EBITDA, lembrando que o EBITDA, gente, é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA recorrente totalizou 1,04 bilhão de reais no segundo trimestre, alta de 14,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Margem EBITDA recorrente 39,6% entre abril e junho deste ano, alta de 3,6 pontos percentuais frente à margem registrada no mesmo período de 2022. Bom, ainda falando da temporada de resultados, assim como o nosso entrevistado acabou de comentar sobre resultados surpreendentes de Vulcabras, a fabricante de calçados registrou lucro líquido de 138,9 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, que representa uma alta de 33,9% em relação ao mesmo período de 2022. De acordo com a companhia, os patamares de lucro líquido recorrente de margem bruta foram recordes para um segundo trimestre. O lucro líquido recorrente avançou 40,8% em relação ao mesmo período do ano passado, para 183,8 milhões de reais. Já a margem bruta da companhia foi de 41,4% e avanço de 5,4 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2022. E o diretor financeiro e de relações com investidores da companhia disse que o avanço de margens reflete a captura de sinergias entre as marcas, resultado da estratégia de focar o portfólio nas marcas esportivas. E agora vamos falar da BRF, que formalizou a criação de uma joint venture com a Halal Products Development Company, uma subsidiária do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, o PIF, né? A intenção é criar uma joint venture, né? Que, por sinal, já tinha sido comunicada ao mercado em outubro de 2022. E essa participação da BRF nessa nova empresa vai ser de 70%, com HPDC de 30%. Esse anúncio da joint venture ressalta, segundo a BRF, o esforço para passar de uma função puramente exportadora para um fornecedor local de produtos de carne no país. Agora, a Arábia Saudita importou uma média anual de 564.477 toneladas de produtos brasileiros de frango, isso na década que foi entre 2012 até 2022. Os dados são da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. No ano passado, todavia, a compra foi menor, foi um valor menor, um número menor, a 340 mil toneladas, ocupando o quarto lugar entre os principais destinos de frango do Brasil, atrás dos Emirados Árabes Unidos, Japão e China. A BRF disse que o principal objetivo da joint venture será desenvolver a indústria de carnes halal na região árabe, referindo-se a alimentos que devem ser produzidos de acordo com as exigências alimentares muçulmanas.
Bom, agora a gente fala de CCR, porque a CCR vai investir 36 milhões de reais para melhorias no aeroporto de Palmas, capital do Tocantins. As obras começam em agosto, com expectativa de conclusão até o final de 2024. Além do aeroporto de Palmas, a CCR Aeroportos vai iniciar de forma simultânea obras de melhorias na infraestrutura em outros 14 aeroportos que estão sob sua administração, com investimento total de 1,8 bilhão de reais. Os aeroportos contemplados pelas obras são os de Goiânia, São Luís, Imperatriz, Teresina, Petrolina, Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu, Bacaxeri, Navegantes, Joinville, Bagé, Pelotas e Uruguaiana. Então, todos onde a CCR vai investir aí mais de 36 milhões de reais para aeroportos. E o Conselho de Administração da Klabin aprovou o pagamento de dividendos intermediários no valor de 269 milhões de reais, dividendos que serão pagos aos acionistas de papéis ordinários e preferenciais no valor de R$ 0,04 por ação. Os investidores das units vão receber R$ 0,24, ou seja, 24 centavos de reais por cada papel, e os pagamentos dos proventos vão ser realizados no dia 15 de agosto, ou seja, daqui 13 dias. A data de corte é depois de amanhã, dia 4 de agosto, assim como a partir do dia 7 de agosto, as ações da empresa vão passar a ser negociadas como ex-dividendos, ou seja, sem direito a receber dividendos. E, gente, vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos e já voltamos. Bolsa de Valores de São Paulo, que termina o seu segundo dia do mês de agosto com uma queda de 0,32%. O mercado está ansioso para saber o que vai acontecer com esse Copom daqui a menos de uma hora, daqui meia hora. Teremos a decisão, exatamente daqui 40 minutos, teremos a decisão do Banco Central, 119.622 pontos a Bolsa, Cielo pior do dia, menos 9,15%, Cogna melhor do dia, alta de 3,31%. Então, 2 minutinhos de intervalo, não saia daí, voltamos já já. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. BMC News. Informação que gera valor.
E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, 5 horas e 26 minutos. Ibovespa terminou o dia em queda. Temos mais um dia de alta do dólar. E Petrobras e Vale, que também fecharam em território negativo. O dólar subiu 0,31%, R$ 4,80. Petrobras caiu 0,42%, R$ 30,47. Vale 1,79, R$ 66,90. E para entender melhor o que aconteceu no mercado hoje, vamos dar uma olhada na análise gráfica com o Kaique Stein, o analista técnico da DV Invest. Muito boa tarde, Kaique. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Kaique, essa bolsa começou com o pé esquerdo agosto, hein? Ontem queda, hoje queda, dólar sobe. O que você está vendo no gráfico do Ibovespa? Será que temos um mês de agosto de tendência negativa? Vamos lá, deixa eu colocar o gráfico na tela. Enquanto eu coloco, só uma curiosidade estatística, na verdade, do Ibovespa, que você comentou aí sobre agosto ter começado com o pé esquerdo. O mês de agosto, ele tem uma porcentagem positiva em termos de fechamento positivo, são 56% das vezes fechando no positivo, desde 1998, mas se a gente somar todos os meses de agosto, a gente tem um saldo negativo aí de 20% de queda. Então, por mais que tenha uma possibilidade de tentar fechar no positivo, a somatória é negativa, tá? Então, a gente pode ter aí um indício de um mês negativo depois de 4 meses consecutivos de alta, tá? E aí, colocando o Ibovespa aqui na tela agora, basicamente bem definido aqui no curtíssimo prazo, né? Um movimento bem mais travado, talvez até uma expectativa do pessoal, dos investidores aguardando aqui pela divulgação aí da Selic, né? Então, assim, eu diria que bastante parte dos investidores aguardando. Estamos em cima de um nível importante de suporte aqui, que seria a região dos 120 mil pontos. Na minha avaliação, enquanto a gente não perder essa região dos 120 mil pontos, o viés segue levemente mais positivo, para que a gente consiga aí tentar testar a região dos 123 mil mais uma vez, que foi a máxima ali da semana passada. Então, teria que aí aguardar realmente a sessão de amanhã para ver se de fato o Ibov vem para confirmar a perda dessa região dos 120 mil pontos, e isso reforçaria o movimento até os 116, ou a possibilidade aí de testar mais uma vez os 123 mil pontos. Então, estamos realmente bem travados aqui, aguardando aí de fato pela comunicação do cupom sobre a nova Selic. Perfeito. Agora, como sempre, te pergunto as maiores altas e baixas de hoje. Aliás, antes de dar uma olhada na Selic, desculpa, nas ações, como é que está o dólar, Kaique? Depois a gente passa para as maiores altas e baixas do dia. Legal, deixa eu colocar o dólar aqui na tela. O dólar hoje apresentando aí uma certa indefinição, né, 0,30 de alta, mas se a gente pegar, ele ainda segue dentro daquele cenário mais negativo, falando aí de médio prazo. Então, vem ainda apresentando topos e fundos descendentes aqui na análise técnica. Para retomar um viés mais positivo, inicialmente precisaria ganhar a região dos R$ 4,88 a R$ 4,90, que seria uma região importante de preço aqui. Então, precisaríamos ter aí o dólar apresentando algo acima desse nível de preço. Então, por hora, a expectativa é que a gente possa testar aí essa região. Então, a gente está negociando aí nos 4,83 e a gente ainda pode ter aí um caminho até essa região dos 4,90, falando de curto prazo. Ganhando essa região no curto prazo, abriria espaço aí no médio prazo para a gente buscar mais uma vez a região dos R$ 5,00. Então, primeiro desafio 4,90, conseguindo ganhar esse desafio, a gente teria o próximo alvo na região dos 5, mais uma vez. Perfeito. E agora vamos para as maiores altas e baixas do dia, com a Cielo, que foi a pior do pregão de hoje, menos 9,15%. O Local Web perdeu 5,13%, Companhia Siderúrgica Nacional 2,92%. O que você está achando dessas três? Cielo, Local Web e Companhia Siderúrgica Nacional. Tá, começando então por Cielo, no dia de hoje aí realmente apresentando um candle muito forte aqui, negativo, pelo jeito aí os investidores não gostaram do resultado, era um papel que já vinha dentro de um cenário que tecnicamente um pouco difícil, tentou aí apresentar alguma reação aqui no curtíssimo prazo, mas respeitou bem aqui uma média de maior periodicidade que a maioria dos analistas utilizam aí, que seria basicamente ali na região dos 4,90 e devolveu
né? Devolveu, apresentou aí a perda da região dos 4,40, que era um nível que vinha sendo respeitado como nível de suporte aqui do preço, e agora reforçou o viés aí de poder buscar a região dos 4,15. Já está próximo aí, mas a expectativa é de que venha testar esse nível de preço. Testando essa região, a gente pode ter alguma tentativa aí de recuperação de curtíssimo prazo, mas quando a gente olha aí até para um médio prazo, gráfico semanal, a expectativa é de buscar uma região um pouco mais abaixo, que seria ali a região dos 3,80, tá? Que é essa próxima região de topo anterior aqui, olhando para um gráfico semanal, ou seja, esse movimento mais lateral aqui pode ganhar um pouquinho mais de espaço para baixo, tá? Então, um viés mais negativo aqui para Cielo a partir do fechamento de hoje. Local Web. Na sessão de hoje, aí, a Local Web apresentando um candle forte também de baixa, 5% de queda. A Local Web é um pouquinho mais travada aqui ainda, não perdeu aí o suporte da região dos R$7, basicamente, que é o nível de preço que vem sendo testado aí nas últimas semanas. Enquanto não perder essa região, a gente ainda tem uma tentativa de recuperação aqui, que é uma região bem importante de preço realmente para o papel. Caso seja perdida aí, então caso a gente tenha algo nesse sentido aqui nas próximas sessões, aí reforçaria aí a possibilidade de buscar a região um pouquinho mais abaixo, dos 6,64 até a região ali dos R$6 redondo, tá? Seriam os próximos níveis de suporte aqui para a Local Web. Então é importante que ela não perca aqui esses R$7, para quem tiver comprado aí no curto prazo, fiquem de olho nesse nível de preço. E por fim, era siderúrgica, né? Você tinha começado. Companhia Siderúrgica Nacional, exatamente. Perfeito. No dia de hoje aí caindo, então, 1,82%. É um papel aqui que está um pouquinho mais travado aqui no curtíssimo prazo, mas segue com um viés um pouco mais positivo aqui, de poder ainda ter um novo movimento de alta, tá? Eu olho com bons olhos aí a possibilidade do ativo poder buscar a região dos 4,80 até a região ali dos R$5, tá? É um ativo que eu olharia mais para compra do que para venda neste momento, apesar da queda aqui de hoje. Perfeito. E vamos para as maiores altas, então, do dia. Cogna, JBS e Cyrela. O que você está vendo nessas três? Legal. Começando então por Cogna, que tende a se beneficiar bem aí com a queda de juros, provavelmente vai se apresentar no dia de hoje, alta de 3,31%. A Cogna ainda está dentro de um movimento mais lateral aqui, hoje esboçou uma tentativa aí de fuga dessa região. Se amanhã a gente tiver a confirmação de um novo candle positivo, apresentando aí uma nova alta, a gente pode ter então essa sequência desse movimento de alta nas próximas sessões. E aí, olhando para o médio prazo, a gente teria aí como uma resistência mais relevante a região lá dos 4,40. Então, a gente teria espaço aí para o papel sair dessa região dos 3,40 e buscar os 4,40, ou seja, R$1 aí de possível valorização no ativo aqui, tá? Seria o próximo nível aí mais relevante. Já apresentou uma boa recuperação aqui desde abril, né? O papel já subiu aí 83% e ainda pode subir um pouquinho mais aí, dado o fechamento de hoje, ainda poderia subir algo próximo de 30% aqui nas próximas sessões. Então eu ainda olho com bons olhos aí, enquanto não perder essa região dos R$3 aqui, que é um nível importante de preço, segue com viés mais positivo. JBS, na sessão de hoje aí apresentando uma boa alta de 2,52%. A JBS, apesar de um movimento um pouquinho mais devagar, vem apresentando aí topos e fundos ascendentes há um bom tempo. Aí, desde maio, vem apresentando esse movimento altista de recuperação, depois aí de uma queda bem grande. E o próximo nível aí mais relevante que o papel pode buscar como resistência, né, dificuldade de continuidade do movimento, seria a região dos R$21,40. Então, poderia aí sair dos 19,50 e dar continuidade aqui nesse movimento. Não necessariamente direto até lá, né? Pode ter alguma correção de curto prazo, mas a expectativa por hora seria de buscar essa região mais acima aqui do preço. Então segue aí com uma reversão de curto prazo aí, com um viés mais altista aqui. E por fim, me perdoa, mas eu esqueci o outro ativo. Em JBS e Cyrela. Perfeito, Cyrela. Esse daqui, bem escado aqui, eu vou até colocar o gráfico semanal, é um papel aí que
desde o finalzinho ali do ano passado, se a gente pegar da mínima dele para a máxima aqui, foram 117% de valorização, um ativo que realmente reverteu a tendência aí negativa que vinha sendo apresentada, falando de curto e médio prazo, e vou até me manter aqui já no gráfico semanal, falando de médio prazo. A gente está numa região importante aqui de preço, que é essa região aí dos R$ 24,90, R$ 25,00, e que pode gerar uma certa dificuldade nessa continuidade do movimento. Mesmo com essa expectativa aí de queda da taxa de juros, a gente pode ter algum movimento mais lateral no preço, ou até mesmo um movimento de baixa, uma correção natural aqui, por exemplo, buscando a região dos R$ 20,50 a R$ 21,00 ali, que seria um nível de suporte aí relevante para que ele pudesse tomar fôlego e dar continuidade no movimento de alta, por exemplo. Então, essa é uma região importante, então ficar atento aí para quem está comprado no curto e médio prazo, começar a gerar alguma sinalização negativa por aqui, seria uma possibilidade de colocar aí o dinheiro no bolso e voltar aí para dentro do papel numa nova sinalização positiva aqui na sequência. Aí a gente teria como próximo alvo a região dos 26,85 e por fim, lá em cima, a região dos 28,79, mas é um ativo aí que realmente retomou de maneira bem relevante aí a sua tendência de alta, então segue bem positivo aqui, bem positivo o papel. Perfeito. Isabela Takaki, sua pergunta para o nosso analista. Eu queria que você pudesse ver Iguatemi, né? Hoje teve divulgação de resultados do Iguatemi, por favor. Vamos lá, dar uma olhadinha em GT11. No dia de hoje ele ficou bem estável, 0,13 de alta. Ontem o papel havia apresentado uma boa valorização ali, 2,47% de alta. Depois de um grande candle de alta, um dia mais estável, mais de indefinição, a expectativa é de poder ter uma nova sinalização positiva no dia seguinte. Então segue aqui com um leve viés mais positivo. Tá? Para Iguatemi, falando de curto prazo, até curto a médio prazo. Não sei como foi aí a questão do balanço, dos resultados, mas pelo visto aqui, o ativo está bem alinhado aí para poder dar sequência nesse movimento, ou seja, testar ali mais uma vez a região dos 23,50 e poder dar continuidade aí nesse movimento. Meu gráfico agora bugou aqui, mas a expectativa é bem positiva aí de poder dar sequência aqui depois dessa região dos 23,50. Então, eu olharia mais para compra nesse momento. Perfeito. Então, vou aproveitar para te perguntar também sobre outro ativo do setor de varejo, Magalu, que hoje, como a gente está vendo aqui no nosso profit da Nelogica, teve um dia... Pô, cadê Magalu aqui? Perdemos... Aqui. Não, Magalu aqui. Um dia negativo, 2,92%. O que você está vendo de Magalu, que já foi uma das queridinhas dos investidores? Perfeito. Magalu está tentando aí se recuperar nesse curto prazo também, atingiu uma região aqui importante de preço, que é a região dos 3,40, pode esticar um pouquinho ainda até a região dos 3,55, mas ainda segue num cenário bem desafiador aqui. Se a gente olhar aí, desde março ali, o papel anda bem mais lateral aqui, é claro que com um intervalo de preço grande, né, mas anda bem lateral aqui, entre os R$3 e a região ali dos 3,90. Enquanto não ganhar essa região aqui dos 3,90, o cenário segue realmente sendo mais negativo aqui para o papel, de poder testar mais uma vez aquela região, iniciar um novo movimento de baixa. Então, precisa de fato aí apresentar força na ponta compradora, voltar para cima desses 3,90, dar continuidade no movimento aí, para retomar aí um viés mais positivo, né? Se a gente olhar para um gráfico de médio prazo, um gráfico semanal aqui, a gente tem aqui essa indefinição que eu vinha comentando com vocês, e se conseguir ganhar aqueles 4,90, teria aí o próximo alvo no 5,12 e depois um pouquinho mais acima ali, a região novamente dos 6,50, foi uma região ali que ficou bem lateral também no início lá de 2022, tá? Então, vamos ver se consegue aí sair desse movimento mais travado aqui, tá? Mas bem difícil aqui o cenário de Magalu por enquanto. E ainda falando de varejo, né, a gente teve também divulgações de resultados de Vulcabras, que inclusive veio surpreendente, né, com uma empresa que a gente falou aí ao longo da nossa programação. Então, se puder dar uma olhada na análise de Vulcabras, por favor. Esse ativo eu gosto bastante, tecnicamente falando. A gente está até comprado nesse papel aqui na nossa carteira de small caps, é uma small cap, né? Olhando aqui para o gráfico mensal, a gente tem aí basicamente aí já 6 meses, considerando o mês atual, consecutivos aqui de alta, tá? Já subindo aí 11%,
5,5% esse mês. É um ativo que está aí quase na sua máxima histórica, né? Se a gente considerar lá a negociação em 2011, seria ali a região dos 27,62, mas está caminhando para esse nível de preço. Pode corrigir em algum momento aqui? Pode, mas a expectativa é boa, o papel segue bem alinhado, sem nenhuma sinalização de saída no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, ou seja, um papel aí que para quem comprou realmente deve estar bem feliz aí da vida, não vejo sinalização de saída, e para quem tiver interesse em compra, o ideal seria aguardar por alguma correção, pelo menos aqui no curto prazo, tentar buscar ali a região dos 18,74, ou ainda, se buscar no médio prazo, que seria um gráfico semanal, a região dos 17, mais uma vez, também seria uma possibilidade de compra, tentando pegar aí a sequência do movimento de alta, mas muito positivo aqui o papel, tecnicamente falando. Vamos dar uma olhada nas duas maiores empresas da Bolsa, Vale e Petrobras. O que você está achando no gráfico para Vale e para Petrobras, considerando todas as turbulências políticas que estamos noticiando, né, nos últimos dias? Claro, vamos lá. Começando então por Vale, na semana passada ali o papel esboçou uma reação, né, sendo negociado acima dos R$70, saindo daquela lateralização que vinha sendo apresentada, mas retornou aí para dentro desse movimento lateral e agora retomou a expectativa de testar mais uma vez ali a região dos 63,50 até a região ali dos R$64, tá? Então retomou aqui um viés mais negativo a Vale, tanto no curto prazo quanto no médio prazo aqui, tá? E aí, se der sequência nesse movimento de baixa, a gente teria aí um outro suporte um pouquinho mais abaixo, que seria ali a região dos R$62. E falando de gráfico mensal, aí de médio a longo prazo, seria a região dos 61, então um pouquinho mais abaixo ainda também. Então, com esse fechamento de hoje aqui, a Vale até tecnicamente aqui, falando de curto prazo, anulou aqui a sua tendência de alta que vinha sendo apresentada, anulou esse último fundo ascendente que tinha sido apresentado. Então, tendência indefinida com um viés mais negativo para a Vale neste momento. Petrobras consegue se segurar mais firme aqui em cima, na região de suporte dos R$30, próximo à sua máxima histórica, então bem diferente ali de Vale, né, que está sendo negociada quase 30% abaixo da sua máxima histórica. Petro aí firme e forte aqui na região dos 30, enquanto não perder essa região também segue com um leve viés mais positivo. Petro é bem semelhante ao Ibovespa, né, então, se a gente lembrar, o Ibov também está bem travadinho aqui no curto prazo, com a possibilidade de poder romper aqui essa região. Só tem uma diferença que este topo aqui de trás é mais para baixo ali do Ibovespa, mas segue aqui levemente indefinido. Se a gente tiver aí a Petrobras conseguindo romper essa região dos R$31, pode buscar os 32 e até mesmo aí, de repente, puxar um pouquinho do nosso índice também para cima, lembrando que Petro tem um peso relevante lá dentro, então existe essa possibilidade aí, caso ela consiga apresentar aqui esse rompimento dos 31 e o rompimento ali da sua máxima histórica nos R$32. Então, segue levemente mais positivo aqui a Petro, enquanto não perdeu os 30 e a região aqui dos R$29,40. Queria que você visse Embraer, né? A gente falou mais cedo que a superinteresse do CAD autorizou a formação de uma sociedade entre Embraer e a japonesa Nidec Corporation, né? Queria saber a análise aí do papel. Legal, vamos lá. A Embraer está um pouquinho mais indefinida aqui, quando a gente fala de curto a médio prazo também, em cima de uma região importante de resistência, não está conseguindo ganhar aí essa região dos R$18,70, que já foi testada ali no início do mês passado. Caso consiga ultrapassar esse nível de preço, essa região dos R$18,70, aí a gente teria aí a possibilidade de Embraer ser negociada lá nos R$21,40, R$21,80 mais uma vez, tá? Por enquanto, o desafio vai ficar aqui nos 18,70 mesmo. Caso não consiga ultrapassar e perca aqui os 18,25, que é o seu nível de suporte, aí a gente poderia ter a Embraer sendo negociada mais uma vez ali na região dos R$17, que é uma região importante aqui também de suporte anterior. Então a gente consegue ver aí que está num momento decisivo aqui a Embraer, ou ganha esses 18,70 e dá continuidade no movimento de alta até os 20,50, ou pode retornar aí para os R$17. Então, momento importante para a Embraer.
Perfeito, perfeito. Então, o que vai acontecer com a Embraer, com todas as outras empresas que analisamos hoje aqui no Closing, junto com o nosso Kaique Stein. Muito obrigado, Kaique. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Prazer é todo meu. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite e um excelente trabalho para vocês. Muito obrigado, Kaique. E vamos para o nosso gráfico do dia. Vamos falar de agricultura e trabalho informal, porque, segundo a Organização Internacional do Trabalho, um relatório da Organização Internacional do Trabalho, o emprego informal responde a cerca de 90% dos empregos do setor agrícola no mundo, ou seja, 9 a cada 10 trabalhadores rurais são informais, segundo esses dados da OIT. O relatório Mulheres e Homens na Economia Informal mostra que a agricultura é o primeiro setor onde há trabalhadores informais, a maioria são mulheres, cerca de mais de 90% são mulheres que trabalham na agricultura, são informais. Em segundo lugar, vem o trabalho doméstico e também a subsistência. Em terceiro lugar, a construção civil, onde os homens, obviamente, são maior número em relação às mulheres. Quarto lugar, em transportes, né, logística e transportes. Quinto lugar, mineração. Sexto lugar, a manufatura. Sétimo, a educação. E oitavo lugar, saúde humana e trabalhos sociais, com um pouco mais de 20% de informalidade. Então, dados da Organização Mundial do Trabalho. Isa Takaki, temos mais 5 minutinhos, últimas notícias que estão chegando aqui na redação, que temos para o nosso público. Bom, a gente tem bastante notícia em relação ao cenário internacional, né? Principalmente aí por conta do rebaixamento da nota dos Estados Unidos, inclusive dólar fechando em alta aí, seguindo exterior cauteloso após o corte da nota de rating lá dos Estados Unidos. Então, falando nisso, a Fitch, né, que é a agência de classificação de risco, ratings, rebaixou a nota de crédito longo prazo dos Estados Unidos da avaliação máxima de AAA para AA+, com uma perspectiva estável. Segundo a agência, o déficit fiscal americano deve alcançar 6,3% do PIB neste ano, que representa ali uma aceleração do déficit de 3,7% do PIB, registrando no ano passado a deterioração do quadro fiscal e também o aumento da dívida foram os motivos para essa mudança de rating. A mudança da nota ocorre meses depois da Fitch colocar a nota de crédito máxima dos Estados Unidos em observação negativa em meio ao impasse sobre o teto da dívida americana no primeiro semestre. E no comunicado emitido ontem, a agência afirmou que a confiança da gestão fiscal foi corroída entre as repetidas disputas entre o torno do teto da dívida. Então, por conta dessa notícia, vários impactos econômicos, agora dólar fechando em alta diante o real, temos também várias reações das bolsas lá fora, fecharam em queda por conta disso, tanto nos Estados Unidos quanto aqui lá na Europa. E então vamos dar uma olhadinha como é que fecharam as bolsas por lá. Dow Jones com queda de 0,98%, SP 500 1,38% e Nasdaq fechou com queda de 2,17%. E, inclusive, né, tiveram várias críticas em relação a esse rebaixamento da nota, né, Carlos? Pois é, né? De fato, bastante surpreendente. Prêmios Nobéis como Paul Krugman criticaram, né, esse rebaixamento da nota dos Estados Unidos por parte da Fitch. Por sinal, o Brasil tem uma nota que sobe, os Estados Unidos que desce, então começa a ser bastante complicado entender o que as agências de classificação de risco estão fazendo, mas desde de Paul Krugman, né, o Prêmio Nobel para a Economia, até Lawrence Summers ou Mohamed El-Erian, engrossaram de fato esse coro de críticas à decisão da Fitch Ratings de rebaixar a nota de crédito dos Estados Unidos. Segundo Summers, que lembramos foi secretário do Tesouro durante o governo Bill Clinton, embora existam motivos de preocupação com a trajetória de longo prazo do déficit dos Estados Unidos, a capacidade do país de honrar as suas dívidas não está em dúvida, até porque, gente, cá entre nós, os Estados Unidos imprimem o dinheiro do mundo, que é o dólar. Então, de fato, essa decisão é bastante controversa por parte da agência Fitch. Lembrando também, gente, que só para quem
não tem idade para ter memória do que aconteceu em 2008, até o dia antes do colapso de Lehman Brothers, as ações, a dívida, na verdade, da Lehman Brothers era considerada pelas agências de classificação de risco como AAA, 3A. Então, de fato, já naquela época, as agências de rating não estavam fazendo um trabalho tão eficaz assim, vamos usar esses termos. Últimas notícias aqui, o Lula pediu para o Fundo Monetário Internacional ter paciência com a Argentina. O presidente brasileiro discursou hoje e disse que tudo o que podia fazer para o país vizinho, junto às instituições financeiras, foi feito. Então, Lula defende mais uma vez a Argentina e disse que pediu para o Fundo Monetário ter paciência, citando a seca que atingiu o norte do país vizinho. Lula disse que o Fundo Monetário Internacional não deveria ficar com uma espada em cima da cabeça da Argentina. Provavelmente Lula esquece que a Argentina já deu 6 ou 7 calotes apenas nos últimos 20 anos e mais do que uma dúzia de calotes desde a sua independência. Lula também defendeu a entrada da Arábia Saudita nos BRICS e disse que o G7 está superado. Então, declarações do presidente Lula nesse momento. Vamos ver então o que vai acontecer no mercado. Vamos dar uma olhada aqui. JP Morgan vendeu ações da Lojas Renner para 4,70%, ações preferenciais. Então temos JP Morgan que acabou de vender as ações da Lojas Renner e o senador Otto Alencar, falando do CARF, desse projeto de mudança do CARF, acabou de falar com os jornalistas, o senador Otto Alencar, e acabou de dizer que o projeto de lei do CARF pode ser apresentado para a Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara na última terça-feira de agosto. Votação no plenário vai depender de acordo entre líderes e serão feitos ajustes de redação do projeto. A ver, então, o que vai acontecer. Gente, estamos no finalzinho do nosso closing. Bolsa, então, que termina o dia em queda, 0,32%, 119.622 pontos. A Cielo perde 9,15%, Cogna ganha 3,31%, são a pior e a melhor do dia. E Sadaka aqui, muito obrigado por sua participação. Sempre um prazer compartilhar a bancada aqui do Closing junto com você. Valeu pela parceria, a gente se vê amanhã, então seguimos aí na expectativa, agora às 5h53, daqui a pouquinho temos o resultado, então, da decisão da taxa básica de juros, nessa reunião muito importante em que tem como diretor aí estreante Gabriel Galípolo. A decisão dele aí vai ser muito observada pelo mercado, um potencial sucessor de Roberto Campos Neto. Então, a gente vai ficar de olho aí, você segue na nossa programação com, em primeira mão aí a notícia aí da Selic, se vai haver realmente a queda, manutenção até alta. A gente segue esperando aí uma grande expectativa, não saia daí, eu vou continuar de olho aqui, a gente se vê amanhã então para continuar repercutindo o mercado. Até mais. É isso aí, muito obrigado, Isa. Então, para você que está se sintonizando na BMC, continue por aqui, porque daqui a pouquinho teremos meu parceiro Gabriel Monteiro, que vai dar o anúncio aqui da decisão do Banco Central brasileiro sobre a taxa básica de juros. Então, não saia daí, fique com a nossa programação aqui na BMC e a gente se vê amanhã a partir das 16h com mais um Closing da BMC. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima tarde e até amanhã.